como Deus é bom, irmãos, como Deus é maravilhoso, como Deus é poderoso e a sua benignidade dura para todos sempre. Sejam bem-vindos todas as pessoas que estão nos assistindo pela primeira vez. Sou o presbítero Moisés Cavalcante e quero agradecer a todos vocês que têm nos compartilhado, têm permitido que nós venhamos a entrar com respeito nas suas casas. Deus abençoe a todos vocês, que a paz de nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Novas pessoas que estão nos assistindo, estão começando a nos assistir hoje, que Deus os abençoe. Deus abençoe a sua casa, a sua colheita, os seus filhos e tudo aquilo que vocês colocarem as mãos, que seja abençoado em nome de Jesus. E que a igreja tome assento e glorifique a Deus. Irmãos, não espere sentir a presença de Deus para glorificar. Glorifique para sentir a presença de Deus. Aleluia! Qual é a sua prioridade na sua vida, meus irmãos? O que você tem como prioridade? Qual é a prioridade da sua vida? O que você mais preza na vida? Irmãos, hoje a palavra de Deus vem confrontar você e eu. E todos nós. A palavra de Deus está constantemente nos confrontando. É como se nós pregássemos o Evangelho para um espelho. Primeiro ele vem nos questionar, depois questiona as pessoas. Hoje a palavra que nós vamos trazer está lá em Marcos, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos escreveu, capítulo 10, do versículo 17 ao 23. Abram as vossas Bíblias, não deixe de acompanhar a leitura, irmãos, porque é importante que vocês acompanhem a leitura bíblica. Por quê, irmãos? Para que o diabo não tenha legalidade de colocar que essa palavra não é verdadeira. Para que o diabo não venha como uma águia e retire essa palavra do seu coração. Para que essa palavra seja verdadeira. E que você consiga receber. E que ela venha penetrar no seu corpo, na sua alma, na sua medula e vá até a sua espinha. E que ela permaneça no fundo do seu coração. E que o diabo não tenha legalidade de tirar essa palavra que vai ser trazida nesta noite. Que os corações de vocês estejam aptos para receber essa semente maravilhosa que é a palavra de Deus. Aleluia! E a palavra de Deus é essa, irmãos. E pondo-se ao caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém há que serão bom, senão um que é seu Deus. Tu sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não desfraudarás alguém, honra teu pai e tua mãe? E ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso eu faço desde a minha mocidade. Olha, irmãos, que bênção! Era um rapaz bom, era uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa. E Jesus, olhando para ele, o amou. E ele disse: Jesus olhando para ele o amou, porque ele era uma pessoa boa. E o amou e disse: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, toma a tua cruz e segue-me. Olha, eita nós. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Então Jesus, olhando em redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Olha, irmão, meu Deus, hein? Que palavra, hein, irmãos? Esse jovem era uma pessoa boa, irmãos. Isso vai contra todas as pessoas que acham que são boas, pessoas que não roubam, que não matam, que são pessoas obedientes aos seus pais, às suas mães, que guardam pensamentos e mandamentos bons dentro de si. Tem pessoas, irmãos, que só pelo fato dela ser uma pessoa correta, ela acha que Deus vai ter misericórdia dela no final e levar ela para morar com Ele. E Jesus vem nos mostrar, diante dessa palavra desta noite, que faltava algo para aquele jovem.
E que não era somente guardar os mandamentos de Deus e fazer todos aqueles mandamentos. Porque, irmãos, pensa bem, ó. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás. O homem, irmãos, ó, ele não traía sua esposa, ó. Ele era uma pessoa boa, ele não matava, ele não furtava, ele não dizia falso testemunho, que é uma coisa muito difícil. Porque o que tem de gente aí com a língua ferida falando do outro, levantando falso contra outras pessoas, sem ao menos saber o que dá vida nessa pessoa, ela já levanta um falso testemunho, né? Não defraudará alguém. Ele não defraudava ninguém. Ele não defraudava, irmãos. O que é defraudar? Ele não tomava ganho de ninguém de forma injusta. Ele devia ser uma pessoa muito correta, irmãos. Muito correta. Ele honrava o pai dele e ele honrava a mãe dele. Então, irmãos, se você for observar, ele era uma pessoa que aos olhos da maioria era uma pessoa boa. Mas então por que Deus não salva ele? Por que Jesus falou assim, não, se você já faz os 10 mandamentos, tudo aquilo que a lei manda, então você já está, ó, aqui o seu passaporte, você vai ali naquela salinha ali, você vai fazer conferir a sua bagagem e destino o céu. Não. Jesus falou, ó, te falta uma coisa. E Jesus olhou para ele e disse, falta-te uma coisa. Falta-te uma coisa. Lá na King James fala assim, ó, o homem que deu mais mestre, ó o que Jesus fala lá, ó. Então Jesus olhou com compaixão e a ele revelou, contudo te falta algo mais importante na Bíblia King James. A Bíblia King James fala assim que Jesus olhou para ele e falou assim, ó, você já faz tudo isso daí, mas o mais importante é isso que eu vou te falar agora. Pega tudo que você tem, vende, distribui aos pobres, porque você alcançará brasa viva sobre a sua cabeça lá no céu. Você vai ganhar grandes coisas lá no céu. Pega a tua cruz e segue-me. Irmãos, existem muitas pessoas que estão dentro das igrejas, muitas pessoas que estão fora da igreja, pessoas boas. Mas muitas das vezes, irmãos, essas verdades que esse homem tinha, lhe soou maior no seu coração. Porque isso ele tinha feito grandes conquistas na sua vida. E isso, na vida desse jovem, na vida desse homem, era um grande empecilho, o qual estava impedindo ele de herdar a vida eterna. Mas não é só isso, irmãos. Para aquele homem, o dinheiro era o maior empecilho, porque ele tinha o coração no dinheiro. Porque ele tinha feito grandes conquistas. Ele tinha acordado 4 horas da manhã, trabalhado. Se fosse nos dias atuais, ele deveria ter feito faculdade, ele deveria ter feito uma pós-graduação, ele deveria ter feito de tudo, irmãos. Enquanto muitos estavam dormindo, ele estava batalhando para conseguir todas essas verdades, toda essa riqueza que ele tinha. Mas não é só isso, irmãos. Muitas das vezes a gente não tem dinheiro, mas às vezes a gente tem algo que também nos impede de entrar no reino de Deus. Às vezes, irmãos, a gente prioriza coisas na vida da gente que não é somente o dinheiro. Esse homem, ele estava priorizando o dinheiro, ele estava colocando em prioridade na vida dele o dinheiro. Mas muitos de nós, às vezes, priorizamos outras coisas. Às vezes a gente põe na frente de Deus a faculdade, às vezes a gente prioriza o nosso trabalho, às vezes a gente prioriza até a família. Fora de Deus, além de Deus, maior que Deus. E a Bíblia fala, irmãos, que todos nós temos que pedir. Os 2 mandamentos que Deus e Jesus deixou é amar a Deus sobre todas as coisas. E naquele momento, Jesus olhando para aquele homem, ele viu que ele possuía herdades, ele viu que ele possuía tesouros, e que o coração dele estava naqueles tesouros. Mas não é só isso, irmãos. Existem muitas pessoas que priorizam coisas que também não é dinheiro. Não tem pessoas que priorizam poder, ser um magistrado, ser um ministro do Supremo. Não tem pessoas que almejam ser presidente, governador, deputado.
E isso também afasta muitas das pessoas de Deus. E se você está num trabalho onde esse trabalho não se alinha com a palavra de Deus, o que você deve fazer? Mas se você está num lugar, morando num lugar, onde esse lugar que você mora não se alinha com a palavra de Deus e com o reino de Deus, o que você deve fazer? Você tem que priorizar o seu trabalho. Ah, mas se eu sair do meu trabalho, minha família vai passar necessidade, e aí? Ah, mas se eu mudar desse lugar que eu moro, pode ser que eu venha me dar mal. Mas irmãos, a prioridade não é amar a Deus sobre todas as coisas? Então esse jovem, ele tinha muito dinheiro, ele tinha muitas herdades que ele tinha conquistado ao longo da sua vida, e ele tinha um coração nessas herdades. Mas muitas das vezes, irmãos, a gente tem como prioridade outras coisas muito mais banais. Eu conversando com uma conhecida minha, uma amiga minha, e ela sempre prioriza o quê? Ela é muito religiosa, ela prioriza muito a religião. Ela coloca a própria religião acima de Deus. Existem pessoas que colocam a sua própria religião, irmãos, acima de Deus. E não pode, irmãos, não pode. Primeiramente Deus, irmãos, é Deus. E Deus, Ele sabe quando você está priorizando mais Ele ou não. Você pode enganar você pode enganar seu pai, sua mãe, seus irmãos da igreja, mas Deus, Ele sabe o seu coração, porque Ele visita a gente no coração. Ele olha pra gente, Ele sabe o que tem dentro do nosso coração em oculto. E Ele sabe que você está priorizando mais aquela coisa, mais um carro, mais uma moto, do que o reino de Deus. E aquele jovem naquele momento, ele ficou cabisbaixo. E ele se retirou da presença de Jesus. Ele se retirou da presença de Jesus. E ele teve um encontro com Jesus, coisa que poucas pessoas têm. Muitas pessoas nem têm um encontro com Jesus. E eu pergunto para você, quando você tem um encontro com Jesus, o que fazer? Você tem que priorizar Deus na sua vida. Aleluia. Prioriza Deus, irmãos. E o resto, as demais coisas, Deus vai acrescentando na sua vida. Deus vai te acrescentar muita coisa na sua vida. Mas aquele que não prioriza Deus, ele abre uma janela para o inimigo trabalhar. Tem pessoas que estão dentro da igreja, que começam que canta, tem uma voz bonita, que tem uma voz bonita, e aí essa pessoa que canta, grava um CD. De repente, irmãos, essa gravação desse CD é a janela para ele sair da igreja. É a janela que o inimigo começa a trabalhar na vida dela. Tem pessoas que fazem teologia, que começam a crescer dentro do evangelho, que começam a serem grandes pregadores, e isso às vezes, irmãos, incha a pessoa. E o diabo, ele vê uma brecha, ele vê uma oportunidade de trabalhar na vida dessa pessoa. E aí o que a pessoa faz? Dá essa brecha, o inimigo entra, quando você vê, você está caído, longe da presença de Deus. E você não está priorizando o reino de Deus, você está priorizando o quê? O poder, você ser bajulado. Tem muita gente que gosta de ser bajulado. Oh, meu pastor querido, olha, eu quero te levar para uma churrascaria. O pastor querido, ele os irmãos, toda festa que vai fazer na casa, chama o pastor querido. Todo churrasco, chama o pastor querido. Quando ganha um dinheirinho para mais, leva o pastor querido para comer numa churrascaria, dá aquele dinheirinho no bolsinho do pastor querido, não é verdade? Mas não é isso, irmãos. Irmãos, nós temos que priorizar o reino de Deus. E priorizar o reino de Deus é abrir mão, é deixar de lado, irmãos, até o nosso próprio ego. Porque tem muitas pessoas, irmãos, que massageiam o seu próprio ego. Acha que sem ela o evangelho não vai ser disseminado no mundo. Sem ela Deus não vai poder levar bênção. Sem ela Deus não vai poder levar cura. Sem ela Deus... Sabe, irmão, tem pessoas que acham que ela é mais importante para Deus do que as demais pessoas. Existem pessoas, toda pessoa é importante para Deus, toda pessoa. Mas existem pessoas que acham no seu interior que ela é mais importante para Deus do que as demais pessoas. E isso, irmãos, isso é ruim. Porque o diabo, irmãos, ele sabe aonde tentar penetrar na vida da gente. Ele nos observa constantemente, ele sabe, irmãos. Ele coloca poder na sua mão, ele coloca riquezas na sua mão, ele coloca poder na sua mão.
E não é todo mundo que consegue lidar com essas coisas. Tem pessoas que quando começam a ter coisas na vida, elas se afastam do caminho do Senhor. Como esse jovem, ele se encontrou com Jesus e falou para Jesus, ele acreditava fielmente que Jesus ia falar para ele, não, para você não falta mais nada, você está perfeito. Você é um jovem perfeito, mais nada você precisa fazer, ó, tá aqui a sua passagem, faz o check-in ali, ó, pega o avião sentido céu, que tá tudo certo, chega lá, já vai ter uma recepção para você, lá vai ter Paulo, Pedro, os apóstolos vão te recepcionar, você já vai te mostrar o seu quarto, tá tudo certo. E não é bem assim, irmãos. O reino de Deus, o reino do céu é conquistado, aleluia. Ele é conquistado todos os dias. Nós temos que matar a nossa carne todos os dias. Porque todos os dias, irmãos, vem uma peleja contra a gente. Todos os dias, ó. Os meus 2 filhos, dezembro agora, trabalhando numa empresa como a Petrobras, a Petrobras mandou as empresas terceirizadas embora lá, e um monte de gente desempregada, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Estão tristes? Então, mas glória a Deus. Porque nós temos que dar glória a Deus em tudo, irmão. Não é só quando está com a geladeira cheia, não. Não é só dar glória a Deus quando está tudo certo. Nós temos que dar glória a Deus quando nós estamos passando por situações difíceis. Porque se no momentos de dificuldade, se nós nos mostrarmos fracos, a nossa força é pequena. Isso fala em Provérbios. Mas Deus é grande na vida de todos nós. E Ele nos fortalece todos os dias. Aquele jovem rico, irmãos, ele tinha no coração algo bom. Ele era uma boa pessoa, era uma pessoa maravilhosa. Mas não basta isso, não basta simplesmente você fazer as coisas certas, que você vai ter vida eterna, que você vai herdar a vida eterna. Jesus olhou para aquele jovem, ele era um jovem, um homem correto, um homem temente a Deus, ele era uma pessoa que devia praticar muitas, fazia coisas corretas, muitas bondades, não é verdade? Mas mesmo assim existia algo que ele não tinha. Ele era um homem rico. E irmãos, muitas das vezes as pessoas que são ricas, não estou falando todas, já existe um subterfúgio para essa pessoa na riqueza. Uma pessoa rica, irmãos, ó, quando ela fica doente, ela tem os melhores médicos. A pessoa rica, ela tem a melhor, ela se alimenta de forma maravilhosa. Ela tem acesso às melhores escolas, ela tem acesso aos melhores hospitais, às melhores casas, melhores bairros. Ela tem acesso a tudo de bom. Geralmente, as pessoas que têm riquezas, elas não querem servir a Jesus. Por quê? Porque elas já têm tudo. Agora os pobres não, irmãos, eles necessitam, eles precisam, eles almejam, eles buscam. Como a palavra de Deus fala em Mateus, bem-aventurados os pobres de espírito. Os pobres, porque deles, bem-aventurados os pobres, porque deles são o reino dos céus. Irmãos, bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino de Deus. Jesus, quando ele veio, ele nasceu num manjedouro. Ele seguiu sua caminhada de forma simples e sigela. Ele não teve, irmãos, ele não teve à sua disposição grandes coisas. Ele foi simples, ele nos mostrou como que um cristão deve caminhar. E o cristão ele deve caminhar dentro da simplicidade. É diferente do que muitas organizações religiosas pregam hoje em dia. Prega que você tem que ir para a igreja para buscar fortunas. E Deus, irmãos, ele não está... Onde é que está escrito na Bíblia que Deus vai te dar fortuna? Onde está escrito na Bíblia que Deus vai te... Sendo que a própria Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os tipos de males. Lá em 1 Timóteo 6, capítulo 6, do 10 e 11. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência e a mansidão. Irmãos, como que Deus, na própria palavra dele, ele fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo tipo de mal, e aí a pessoa vai para a igreja para buscar dinheiro, a pessoa vai para a igreja para buscar riquezas. Irmãos, igreja não é lugar de dinheiro, não é lugar de riqueza.
É o contrário, irmãos, é o contrário. Lá em 1 Timóteo, capítulo 6, do 17 ao 18, fala assim, ó: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem imponham a esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Irmãos, o Evangelho nos ensina a tudo que nós temos que dividir. Você já viu, irmãos, rico dividir alguma coisa com alguém? Você já viu rico dividir alguma coisa com alguém? Às vezes a pessoa está dentro da igreja, a pessoa tem lá 15 casas de aluguel, 20 casas de aluguel, e aí tem irmãos lá que estão morando na rua, que foram despejados porque não tinham onde morar, e o homem cerra o coração, ele não predispõe a ajudar. Por quê? No coração dele o que vale é o que ele tem. Não é o que Deus tem para dar para ele, mas sim o que ele tem. E aquele jovem rico fez a mesma coisa. Quando Jesus olhou para o coração dele e viu que é o que ele tinha, irmãos, dentro do coração, Jesus o indagou. Talvez, se fosse uma pessoa ali que fosse poderosa, mas que não tivesse dinheiro, Jesus teria feito aquela intervenção de forma diferente. Mas como Jesus viu que o que estava no coração daquele jovem era a riqueza, então Jesus colocou daquela forma. Mas não é só a riqueza que leva para um caminho tenebroso, que é o caminho contrário do céu, mas sim o poder, irmãos. O poder também leva. Tem muitos grandes homens aí que caíram por causa do poder, porque estavam por cima, e aí se esqueceram que aquele que se abate, Deus exalta, e aquele que se exalta, Deus abate. E aí o diabo achou uma brecha e derrubou. E nós temos que ter esse cuidado, irmãos. Nós temos que ter esse cuidado. Porque nós precisamos estar sempre ligados a Jesus, em simplicidade. Jesus, irmãos, ele caminhava 35 km por dia, de 30 a 35 km por dia a pé. Ele tinha uma cabana na beira de um ribeiro, ao qual ele nem conseguia permanecer nessa cabaninha. Quando ele chegava nesse local, as pessoas cercavam ele e não conseguiam entrar. Jesus, irmãos, ele não tinha avião, ele não tinha helicóptero, ele não tinha casa com ar-condicionado. Jesus, ele não tinha nada, ele não tinha carro com motorista particular para levar ele para os lugares. Ele andava, irmãos, fazendo a vontade do Pai. Ele andava pelo mundo fazendo a vontade do Pai que o enviou. E ele mostrou dentro da simplicidade como nós devemos agir. E hoje nós vemos grandes homens de Deus, que se dizem ser homens de Deus, que são ricos. O cara mais nada vai para a igreja dele de helicóptero. E os fiéis dele lá, chegam lá de ônibus. E a coitadinha da diarista que trabalhou a semana inteira lá, para ganhar um dinheirinho, ele quer tomar lá num dia lá do culto. Ele fica pedindo dinheiro lá para aquela coitadinha dar o dinheiro dele lá no culto. Irmãos, Deus não quer o seu dinheiro. Deus quer a sua obediência. Deus não quer o seu dízimo. Deus quer a sua obediência. Deus não quer a sua oferta. Deus quer a sua obediência. Deus não precisa do seu dinheiro para nada, irmãos. Quem precisa é o ministério e o seu pastor. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus, ele é dono do ouro e da prata, irmãos. Ele é o passado, o presente e o futuro. Ele é o ômega, o alfa. O ômega. Ele não precisa do dinheiro da gente. Deus, ele faz com o seu poder a matéria, o pensamento se torna matéria. Ele diz que haja. Se Deus quiser fazer brotar uma carreta de ouro, ele faz. Se Deus quiser brotar uma carreta de dinheiro, ele faz. Ele não precisa do seu dinheiro, irmão. Quem precisa do seu dinheiro é o ministério, é o pastor, é a tua igreja. E muitas das vezes, esse pessoal, eles falam para você que você precisa ajudar e que se você não ajudar, você vai para o inferno. E é mentira. O reino de Deus, irmãos, não é comprado. O reino de Deus, ele não é comprado. Esse jovem rico, o que ele fez? Ele chegou para Jesus e falou: eu faço tudo o que o Senhor está falando. Eu não adultero, eu amo o meu próximo, eu não defraudo ninguém, eu obedeço meu pai, eu obedeço minha mãe. Ele era um homem certo, um homem correto, um homem que diante de todas as pessoas era um homem bom, que merecia entrar no céu. Mas Jesus olha para ele e fala assim: pega tudo que tu tem, vende, distribui aos pobres, pega a tua cruz e me segue.
Isso indica, irmãos, que riqueza não tem nada a ver, não compra entrada no céu. E por que muito desses ministérios, eles ficam pedindo dinheiro, irmãos? Pede dinheiro do começo do culto até o final do culto. Eles acham, irmãos, que a igreja precisa estar de porcelanato no chão. Eles acham que a igreja deles lá precisa ter mármore no chão. Eles acham que a igreja deles precisa ter candelabros. Eles acham que a igreja deles precisa ter do bom e do melhor, mas não precisa. O que a igreja dele precisa ter é o Espírito Santo do Senhor vivendo lá. Aleluia! Glória a Deus! É o Espírito Santo de Deus que precisa habitar nas igrejas. Não é piso bom, pintura boa, entendeu? Não é um para abrir a porta, o outro para fechar a porta. Não é isso que ele precisa. Ele precisa da presença de Deus lá dentro, que é o que está faltando, irmãos. Existem muitas igrejas hoje que não tem mais a presença do Espírito Santo dentro dela. Porque o homem, irmãos, ele consegue com as suas próprias mãos se desviar dos caminhos do Senhor. E o Espírito Santo de Deus, ele não é submisso a pastor, a ministério, a ninguém. Se você não estiver pregando a verdade ali naquela igreja, ele não está. O Espírito Santo do Senhor, se não estiver sendo pregada a verdade ali, ele vai embora e fica ali só carne, falando de Deus, mas a sua carne, porque o Espírito Santo de Deus passa longe. Antigamente nas igrejas, irmãos, quando o pastor estava falando no altar, o endemoniado passava na calçada e ele caía. Porque a verdade era pregada dentro dessa igreja. Hoje em dia, irmãos, o endemoniado entra na igreja e prega no altar. Ele, cheio de demônio, ele sobe no altar e canta. Ele, cheio de demônio, ele sobe lá em cima do púlpito e ele prega a palavra de Deus. Como eu já vi muitos testemunhos de irmãos que estavam cheios de drogas e subiram no altar, pregaram o evangelho e o fogo desceu na mente daquelas pessoas. O emocionalismo tomou conta da igreja, porque é isso que nós vemos muito hoje em dia, muito emocional dentro das igrejas. As pessoas acham que aquilo é o poder de Deus e não é. É puro emocionalismo, irmãos. Porque o que liberta é a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus ela é lançada, ela tem vida. Ela precisa entrar no teu coração e te libertar. Você precisa conhecer o poder da palavra de Deus. Porque o poder da palavra de Deus, ela chega, ela penetra, ela liberta, ela cura, ela arranca todo tipo de corrente do mal que está dentro da pessoa. Não é emocionalismo, irmãos. Isso aí é puro emocionalismo. Mas eu falo para você, aonde o Espírito Santo de Deus está, ali tem cura, libertação, tem tudo, irmão, dentro da igreja. Tem tudo dentro da igreja. Antigamente a gente via paralítico andar dentro da igreja, a gente via cego enxergar dentro da igreja. Por que hoje em dia a gente não vê mais? Por causa da incredulidade? Não, porque o mundo está muito mais dentro da igreja do que a igreja dentro do mundo. Porque as pessoas hoje, irmãos, eles não se atêm mais a detalhes. São as vírgulas, as pequenas vírgulas, como aquele jovem rico, quando ele chegou para Jesus, com toda aquela arrogância, ele falou para Jesus: olha Jesus, tudo isso que você está falando eu faço, desde pequenininho, tudo isso que você está falando eu faço. Ele imaginou que Jesus ia falar para ele: então acabou, você está certo. Jesus olha para ele e fala: então tá bom, você já faz tudo isso, mas o mais importante você não faz, que é o quê? Pegar tudo que você tem, dividir com os pobres, pegar a tua cruz e me seguir. Irmãos, seguir Jesus não é fácil. Hoje muita gente segue igreja, segue pastor, segue ministério, esquece que tem que seguir Jesus, aleluia, glória a Deus. Porque quando você começa a seguir Jesus, você abre mão de ministério, abre mão de igreja, abre mão de tudo, irmãos. Pastor entra, pastor sai, você está seguindo Jesus. A igreja fecha, você vai para outra porque você está seguindo Jesus. Você não foi muito bem falado na igreja, fizeram coisas erradas para você, mas você continua seguindo Jesus. Porque essa é a sua cruz, essa é a cruz do cristão. É pegar a sua cruz e seguir Jesus. Acabou, irmãos. Você não tem que seguir mais ninguém, é Jesus. Glória a Deus. É Jesus que salva, é Jesus que liberta. É Jesus, irmãos, que vai te dar um salvo-conduto para o céu. Glória a Deus. E foi Jesus que morreu por mim e por você. Aquele jovem rico, irmãos, ele achou que estava tudo certo, porque ele era uma pessoa boa, que ele fazia o bem.
No mínimo, ele também poderia até fazer muitas obras assistenciais, né? Muita gente faz, né? Obra assistencial, dá esmola para o povo, ajuda, mas não é só isso que leva a gente para o céu. Jesus deixa claro que a gente precisa abrir mão de muitas coisas. E aquilo, irmão, que mais te incomoda, que você não quer largar, que você precisa largar. No caso deste jovem, o dinheiro que estava sendo um empecilho na vida dele. Mas tem muitas pessoas, irmão, que colocam o ministério acima de Jesus, que colocam o seu pastor, a sua liderança acima de Jesus, que coloca a sua família acima de Jesus, que coloca, irmãos, a sua profissão, a sua empresa acima de Jesus. E nada pode ficar acima de Jesus, irmãos. Nada pode ficar acima de Jesus. Quando você prioriza o reino de Deus, as demais coisas o próprio Deus acrescenta na sua vida. Mas a Bíblia fala, tendo com que se cobrir, e tendo com que se deitar, e tendo com que você comer, estejais por si satisfeito. Porque a nossa glória não é nesta terra. A nossa coroa não está aqui nessa terra. A nossa vitória é com Deus. Não é aqui, irmãos. Aqui são coisas passageiras. Nós estamos aqui de passagem. Mas se você não abrir mão do que está acontecendo hoje na sua vida, você não vai ter uma vida eterna. Irmão, você prefere abrir mão de 70 anos e viver uma vida eterna no inferno? Ou você prefere abrir uma mão de uns 70 anos e viver o resto da sua vida, né, forma eterna com Jesus, gozando, comendo do bom e do melhor, não chorando mais, não tendo mais doença? E é isso que eu quero, é isso que eu almejo, a minha vida eterna. E eu não posso deixar nada impedir a minha vida eterna. Quando eu vejo que tem coisas impedindo, sendo um empecilho para que eu tenha a minha vida eterna, eu me afasto. Eu tento me afastar, eu tento buscar força com Deus, através da palavra de Deus, através das orações, porque a gente tem que se apegar a isso. Porque é isso que vai nos levar para o céu. Não é carro, não é moto, não é poder, não é posição social, e nem muito menos dinheiro. E muito menos dinheiro, irmãos. O amor ao dinheiro é o maior problema na vida do cristão. Onde tem dinheiro tem corrupção, irmãos. Hoje a gente vê dentro das igrejas, aí a pessoa chega na igreja, se ela tem um poder aquisitivo alto, o pastor já dá cargo, já amarra aquela pessoa dentro da igreja. Quando a pessoa é um pé rapado, não tem onde cair morto, fica lá, ó, no banco, ó. Ninguém liga para aquele coitado. Mas quando o cara chega na igreja lá, primeiro dia, com um carrão, o diácono já vai lá, ó, pastor, essa família chegou hoje. Chegou com um carrão aí de 250 mil, é mesmo? Então peraí. Já dá maior atenção para aquela pessoa. Já quer dar até carro para aquela pessoa. Olha, irmão, se quiser ficar aqui com nós, para congregar. Agora chega lá de chinela havaiana para você ver, de short lá, todo mulambento para você ver se alguém dá atenção para você. Agora chega num carrão lá para você ver. E é isso que a gente precisa entender, irmãos. Isso que a gente precisa se afastar. É dessas coisas que Deus não se agrada. Dessas acepção dentro da igreja, dessas panelas dentro da igreja. Dessas coisas, isso não pode ter dentro das igrejas. E Jesus, irmãos, mostrou para aquele jovem rico que não bastava ser uma pessoa correta, mas tinha que abrir mão da coisa que mais ele almejava, do que ele mais tinha de precioso na vida dele, que era a riqueza. E muitas das vezes a gente prioriza outras coisas que não é o dinheiro, mas que também nós priorizamos. É o poder, é estar num lugar onde para nós é gostoso, congregar, não é verdade? É aquele pastor que você está convidando todo final de semana para ir na sua casa comer uma feijoada. E isso para você que é bom. E não é sempre isso que é bom. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus, afastando-se dessas coisas, porque são detalhes, irmãos. O que a gente vai ter com Jesus é algo imensurável. O apóstolo Paulo fala assim, ó, aquilo que os olhos nunca viu, que nunca subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para os seus. Deus proibiu Paulo de falar para as pessoas o que ele viu no céu. Deus proibiu, irmão. Porque se Deus não tivesse proibido, ele teria falado e as pessoas teriam acreditado. E as pessoas iam querer morrer. Paulo chega a falar para Timóteo, olha, por mim, Timóteo, eu preferi estar com Cristo. Mas por amor a vós, eu vou permanecer um pouco mais aqui. Mas, irmãos, ele sabia. Paulo sabia o que esperava ele no céu. Algo de tamanho precioso que nunca chegou ao coração do homem, irmãos. Nunca chegou ao coração do homem.
E se aquele jovem rico soubesse aquilo que esperava ele no céu, ele pegava toda aquela fortuna, ele vendia, distribuía para os pobres, pegava a cruz e seguia Jesus. Aleluia. Aleluia. Jesus, irmãos, tem muito mais para nos dar do que este mundo. Este mundo é só de passagem. Nós não conseguimos nada neste mundo. Nada. A Bíblia fala assim, que pode o homem, com tudo que você faz, aumentar a sua estatura, um côvado, 50 centímetros, pode um homem acrescentar a sua altura 50 centímetros com tudo que você faz? Nada, você não consegue. Porque só Deus pode fazer também as coisas e milagres. Agora você e eu, irmãos, a única coisa que nós temos que fazer é nos afastar das coisas ruins deste mundo e tentar nos preservar e ficar fiel nos pés do Senhor. Aleluia. Eu peço para a igreja ficar de pé em nome de Jesus. Quero falar para você esta noite que entendeu. Você aí do outro lado, meu irmão, minha irmã, que entendeu que nós precisamos priorizar na vida da gente. Irmão, não estou aqui falando para você pegar todo o seu dinheiro, vender esse bico para os pobres, não é isso não. Aqui o que aconteceu aqui com esse jovem rico não foi uma parábola, isso aconteceu. Jesus estava lá ensinando, ele chegou, se ajoelhou diante de Jesus e aquilo aconteceu. Jesus não estava falando com parábolas ali não, irmão. Aquilo ali aconteceu. Eu falo para você que está aí do outro lado, você que entendeu essa mensagem desta noite, você que o Espírito Santo te tocou de forma diferente esta noite, que você compreendeu, falou, olha irmão, compreendi tudinho, eu entendi certinho. Você que entendeu, você deseja, almeja essa vida eterna que esse jovem abriu mão por causa do dinheiro? Você deseja essa vida eterna que esse homem rico abriu mão? Você deseja? Então eu falo para você, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Glória a Deus. Abandone essa vida, irmãos. Abandone essa vida errada que você leva e passe a acreditar e ter fé no Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus vai fazer morada no seu coração através do Espírito Santo, vai te libertar e vai trazer para a sua vida uma coisa maravilhosa, uma novidade de vida todos os dias. Vai te fortalecer, vai abrir o seu entendimento. Aleluia. Vai te proteger do mal. Irmãos, hoje meu sobrinho me falou um negócio, na hora eu fiquei tão triste, mas depois fiquei tão feliz, porque Deus livrou ele do laço de morte que o diabo tinha feito para ele. Obrigado. Irmãos, e esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que cuida de você, cuida dos seus pais, da sua família, dos seus irmãos, dos seus filhos. Ele vai cuidando da gente, irmãos. Aleluia. É um Deus maravilhoso e a única coisa que a gente tem que fazer é obedecer, irmãos. Obedecer, adorar esse Deus maravilhoso. Quantos livramentos Deus tem me dado para os meus filhos, para minha esposa, para minha filha. Quantos livramentos Deus tem nos dado. E nós temos observado esse Deus trabalhando nas nossas vidas. E eu estou feliz, irmão. E eu quero que você comece a gozar disso que a gente goza, que é estar com um Deus cuidando da gente todos os dias. Aleluia. Ninguém pode pôr a mão na gente. Nós somos a menina dos olhos de Deus. Ninguém pode pôr a mão na gente porque nós somos cuidados por Deus. Se você deseja ser cuidado por Deus, se você deseja que Deus passe hoje, a partir de hoje, a preservar a sua vida, cuidar de você e dos seus, aceite Jesus como seu único suficiente Salvador. Confesse aí do outro lado. Confesse, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador, porque é Jesus que salva, é Jesus que é o caminho, é Jesus que é a vida, e ninguém vai ao Pai se não for por Jesus. Não adianta você pregar outra pessoa, é a pessoa de Jesus, é Ele que vai salvar, é Ele que vai te libertar, é Ele que vai te guiar para o encontro com Deus Pai, é Ele, Jesus, não existe outro, irmãos, é Jesus. E se você deseja esta noite entregar a sua vida para Jesus, diga aí do outro lado, eu confesso Jesus.
Eu aceito Jesus. Eu quero viver pelos preceitos de Jesus. Amém. E Deus vai te honrar em nome de Jesus. Glória Eu a quero Deus. orar por você esta noite. Quero pedir para a igreja orar junto comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, que essas pessoas que estão do outro lado, Senhor, que o Senhor venha desprender do lado material, que Deus venha desprender das coisas terrenas, que essas pessoas vejam achar nesta noite a graça de nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas, que elas estão confessando Jesus em suas vidas, e que Jesus venha fazer morada em suas vidas, e que o diabo não tenha mais força, e que o diabo não tenha mais privilégio sobre essas pessoas, e que o diabo não ache mais brecha sobre essas pessoas. Senhor, cobre essas pessoas com teu sangue precioso, Senhor. Dê sabedoria para essas pessoas, para que essas pessoas possam se desviar do mal. Que esta noite, que vocês possam receber de Jesus a graça, a força, o fortalecimento. Um Aleluia. Espírito de Deus venha habitar em vós Glória a Deus. nesta noite. Que esta noite seja uma noite diferente para você. Glória a Deus. Que você venha a experimentar os frutos do Espírito Santo nas vossas vidas. Que o Espírito Santo venha te consolar. Que você venha se sentir abraçado pelo Espírito Santo. Amém. Que você, ao acordar, você dê bom dia para o Espírito Santo. Que você, quando você for dormir, você dê boa noite ao Espírito Santo. E que você seja renovado. E que o Espírito Santo venha coabitar dentro de você esta noite. Aleluia. Aleluia. Que Deus possa fortalecer você em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Glória a Santo. Deus. Amém. Em nome de Jesus. Irmãos, que vocês tenham uma excelente semana. Que vocês tenham uma semana abençoada. Até domingo que vem, às 18 horas, estaremos aqui, o culto da família. Um culto onde nós não pedimos dinheiro, nós não pedimos pix, nós não pedimos nada, irmão, somente que você venha compartilhar, trabalhar juntamente conosco, ser um soldado do bem, levando essas palavras para as pessoas necessitadas, compartilhando o nosso vídeo com outras pessoas, comentando no nosso trabalho com outras pessoas, que vocês sejam abençoadas em nome de Jesus. Vamos dar a bênção apostólica para todos. Que o grande amor de Deus, que a rica consolação do Espírito Santo esteja com todos nós, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Está terminado em nome de Jesus.